Olá, pessoal. Eu sou o professor Lemuel Diniz, professor da UFMS, e hoje eu estou aqui responsável pela disciplina Teoria da Literatura 3. Hoje vamos iniciar o módulo 2, que tem por título Críticas e Interdisciplinaridades. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito da unidade 1, intitulada Tendências Críticas no Gênero Dramático. E na minha exposição, a primeira informação importante a ser dita é situar vocês a respeito da questão do teatro atual, né? Dentro dessa contextura, a gente tem que levar em conta os ensinamentos do estudioso Walter Benjamin, que ele vai nos dizer que a questão do teatro atual pode ser mais bem determinada se a gente a considerar do ponto de vista do palco e não do da peça. É preciso liquidar a ilusão de que o teatro de hoje se baseia na literatura, pois o texto tem serventia para ser modificado. Então, em outras palavras, hoje em dia, quando a gente pensa no teatro, a gente vai levar em consideração mais a questão da encenação em si do que do texto dramático, do texto literário que dá suporte à elaboração, à apresentação da peça. Isso porque o texto literário, né, o texto dramático, o texto que serve de base para a encenação da peça, ele tem serventia principalmente para ser modificado. E eu vou explicar isso em mais detalhes para vocês no decorrer dessa aula. Dentro dessa tendência, o texto ele deixa de ser uma base, né? Ele passa a ser um material, né? Cujas coordenadas são utilizadas, né? Para se registrar com novas formulações um resultado. Então, a gente vai ter, por exemplo, aquela peça Brás Cubas, né? Uma peça que ela é uma releitura do romance do Machado de Assis, daquele romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, e é uma peça que está fazendo muito sucesso com o público, tem a direção do Paulo de Moraes. Então, essa peça, ela está dentro dessa explicação que eu estou trazendo para vocês, né? Ela serve de exemplo nesse sentido, porque o texto literário machadiano foi utilizado para ser relido, reaproveitado, né? Ele serviu de base para ser modificado. Então, aí dentro desse contexto, a gente tem nessa peça, por exemplo, a recuperação daquela parte do livro do Machado de Assis em que o protagonista, que é o próprio Brás Cubas, está tentando inventar um remédio contra a melancolia. E ele vai chamar esse remédio, ele pretende chamar esse remédio de emplasto Brás Cubas, né? E fazendo então lá os seus experimentos para produzir esse remédio, que seria um remédio de aspecto, seria um remédio fitoterápico, melhor dizendo. Então, ele vai trabalhar, explicar, né, o processo de elaboração, as madrugadas que ele passava se preparando para chegar à formulação final desse medicamento. E em nenhum momento o narrador machadiano vai dizer que para usar o remédio seria preciso a pessoa se depilar, por exemplo. Mas já na peça, né, já no teatro, com o diretor relendo, né, o texto machadiano, ele vai dizer que para usar o remédio seria necessário sim depilar-se, senão não teria efeito. Então, e a partir daí, né, se constrói na peça um momento cômico. Então, isso pode servir para exemplificar a vocês o quanto que o texto literário numa peça, né, ele pode ser utilizado principalmente para ser modificado. Na sequência, nós podemos nos valer dos ensinamentos do estudioso Ismael Scheffler, que inclusive é um livro maravilhoso que está disponível para vocês na Biblioteca Digital da UFMS, e ele vai trazer de uma maneira muito clara a informação de que até a década de 1960, o teatro se encontrava bastante condicionado às mesmas relações espaciais que se estabeleceram ao longo dos séculos. E então, por conta disso, né,
as características do teatro até a década de 1960 estavam intactas. Elas consistiam em um olhar frontal por parte do espectador da peça. Ele não tinha, o espectador não tinha outra opção a não ser olhar para frente, né, para o que estava sendo encenado no palco. Outra questão é que o público ficava sentado confortavelmente na escuridão da sala, né, o público ficava estático. Outra questão seria apenas a relação dicotômica que existia entre o palco e a plateia, e também, né, a percepção do Schaeffer a respeito de que havia, né, uma distinção de lugares privilegiados quanto à visão e quanto à acústica, e quem poderia usufruir desses lugares privilegiados no teatro seria quem pudesse pagar mais pelo ingresso. Então, essas constatações foram muito importantes porque, num certo momento, houve um revisionismo crítico a respeito disso e passaram a ser feitas experimentações que procuraram revolucionar a prática teatral contemporânea. Então, hoje, por exemplo, voltando aqui os slides, né, a gente tem, em relação à questão do olhar frontal, hoje em dia, já uma peça, né, já não tem necessariamente essa configuração. É só a gente pensar que existe o teatro de rua, né, e que as pessoas podem, por exemplo, assistir uma peça na rua, e se o ator, né, que estiver fazendo o personagem daquela peça correr de um lado para o outro, subir uma escada, subir um monumento público, então ele vai, com essa atitude, fazer com que o espectador se esforce para acompanhá-lo, né? Então, é como se o espectador estivesse assistindo, digamos assim, uma partida esportiva de tênis, que a pessoa precisa olhar de um lado para o outro para acompanhar os movimentos e os resultados, né? A que os atletas vão chegar. Da mesma forma, então, um teatro de rua faz com que o espectador tenha que se mobilizar corporalmente, né? Se mexer para acompanhar os movimentos dos atores. O que já foi uma grande mudança, né, pessoal? Pensando já nessa questão do revisionismo crítico, que foi instalado, né, instaurado a partir da observação de que o teatro estava estático, né, até a década de 1960. Estático, que eu digo no sentido de seguir as mesmas características, o mesmo padrão. A questão do teatro de rua também nos ajuda a entender que nós temos no teatro contemporâneo, né, a questão de que o público não fica mais sentado confortavelmente, né, na escuridão de uma sala, sentado numa poltrona assistindo a peça. Quando se pensa no teatro de rua, né, pessoal, a gente já tem uma outra configuração. Então, as coisas foram mudando, né? Eu trouxe aqui exemplos básicos, né? E eu vou me aprofundar ao longo dessa exposição, mas por aí, pessoal, vocês já podem ver, né, que o teatro já teve uma mudança, né, a respeito do que até então se via praticando repetidamente. Então, nesse período que o Schaeffler aqui está situando a gente, que é na década de 60, a partir da década de 60, né, se concretizou a consciência do caráter histórico desse tipo de palco e logo se reconheceu que esse tipo de palco, né, era relativo e revogável, ou seja, precisava passar, né, por mudanças, por releituras e, e modificações que fossem positivas. Isso porque se chegou a uma frase, né, a uma sentença que resumiria totalmente a indignação dos críticos a respeito do teatro até a década de 60. E essa frase, né, essa reação foi sucintamente expressa nesta frase, abre aspas, o palco italiano não é a essência do teatro, tá? Fecham-se as aspas. Então, essa frase, pessoal, né, o palco italiano não é a essência do teatro, ela resume muito bem essa indignação dos críticos teatrais a respeito do que vinha sendo feito, né, em termos de espetáculo teatral, e da necessidade de mudanças, tá? Então, se o palco italiano, eles consideram aqui italiano porque se praticava bastante na Itália esse formato de teatro, né, de ter o espectador sentado na poltrona, o espectador tendo que apenas olhar para frente e acompanhar
os atores em cena, né? Então, isso era muito comum na Itália. Então, por isso que se diz o palco italiano. Mas não necessariamente esse tipo de teatro, entre aspas, retrógrado, né? Estava sendo praticado apenas na Itália, né? Havia em outros, isso também era praticado, essa modalidade, né, essas características se constatavam também nos teatros, né, nas peças de outros países. Mas como era muito comum na Itália, então aí a frase ficou dessa forma, né? O palco italiano não é a essência do teatro. Não é a essência do teatro, porque essa palavra essência, né, diz respeito às modificações, né, que a encenação traria ao espectador. Então, ela não estava mexendo com a essência do espectador. Eu vou explicar isso mais adiante para vocês. Bom, outras anotações de outro teórico, aqui no caso Salvatore de Onofrio, elas vão convergir com o que o Scheffler nos afirmou nos slides anteriores. Então, dessa forma, né, a gente vai perceber que o teatro, o palco italiano, né, o palco italiano, ou seja, esse tipo de palco que a gente vem que caracterizando, ele incluía o espaço fechado, né, e também o cenário coberto, os fundos cênicos e a iluminação artificial. Então, por conta disso, acontecia uma separação entre o palco e a plateia, né? Porque os espectadores, eles indiretamente, né, ou diretamente ou indiretamente, vai depender da capacidade do viés crítico, né, do espectador, ele ia perceber que os atores estavam interagindo apenas entre si lá no palco, né? É como se tivessem apenas eles interagindo entre si no palco e a plateia estivesse totalmente desconectada, desvinculada do trabalho cênico. Então, aqui, nas palavras do Dionofrio, ele diz assim: os espectadores já não recebiam mais a atenção direta dos atores, que só falavam entre si, num espaço separado, na moldura do palco. Então, ficou algo muito, digamos assim, muito frio, né? Essa questão aí. Os atores de um lado e o público do outro, e nenhum fio de ligação entre eles, nenhum elo. Então, muitas propostas foram então elaboradas com a intenção de diminuir a distância entre os espectadores e a cena, almejando aumentar o vínculo com o espectador. Eu até coloquei para vocês aí uma fotografia, né, de uma peça na qual já se vê essa tentativa de aproximar o público com os atores. Vocês percebem aí nessa foto que eles estão mais próximos, né? Diferente do palco italiano, que era até mais, o palco era até mais suspenso, né? Ficava num lugar até mais elevado e o público mais embaixo, né? Um terreno mais baixo. Aqui vocês veem que eles estão no mesmo solo, né? Na mesma, como a gente pode dizer, no mesmo terreno, né? Eu quero dizer isso, no mesmo terreno, né? E esse terreno é de mesmo nível, não há os atores não estão num nível mais alto, né? E o público num nível mais baixo. Eles estão todos no mesmo nível aí nesse solo, nesse palco, né? E eles estão bem próximos entre si. Então isso já mostra um pouco das mudanças, né? Que começaram a acontecer. Clicando aqui no link, vocês podem ter acesso a essa peça e poder acompanhar um pouco do trabalho dessa companhia teatral, ok? Bom, quando a gente pensa nas tendências críticas, não tem como não mencionar o trabalho do autor e diretor alemão Bertolt Brecht, né, que viveu de 1898 a 1956 e foi um dos mais importantes teatristas do século XX. É interessante, pessoal, que o Brecht, ele ia produzindo suas peças, ia se posicionando criticamente a respeito de como deveria ser o teatro após a década de 1960. Ele já ia sinalizando, né, o que deveria haver de novo, né, em relação às mudanças que precisavam ser feitas para modificar os pensamentos vigentes na questão do teatro italiano. E é interessante que, como ele vivia fazendo essa revisão crítica, vocês podem encontrar posicionamentos diferentes, certo? No contexto, no conjunto da obra desse estudioso. Isso pode acontecer. Inclusive, o Scheffler,
deixou isso registrado no seu livro que está na biblioteca digital do FMS. Então, pode acontecer, é importante deixar vocês cientes disso. Se porventura vocês lerem uma explicação do Brecht num certo livro e depois, em outra ocasião, vocês encontrarem um posicionamento dele um pouquinho diferente, é importante que vocês se atentem ao fato de que isso realmente acontece em certos momentos, em relação a certos assuntos, porque ele era um estudioso muito dinâmico. Então, às vezes, ele revisava o que ele mesmo tinha proposto. Então, corre-se o risco, né, de se encontrar versões um pouquinho diferentes, né, de ideias dele, pequenas alterações, diferenciações, mas isso é por causa desse trabalho contínuo que ele teve intelectualmente falando, tá? Mas a essência das ideias dele, essas não tem como a gente confundir, não tem como a gente não conseguir compreender e fixar, ok? O Anatol Rosenfeld, que a gente vai mencionar bastante daqui até o final dessa aula e nas próximas também, é importante, eu sempre trago ele, sempre vou trazer ele a partir de hoje, porque ele foi um importantíssimo crítico literário, crítico teatral. Ele foi um estudioso teuto brasileiro, né, porque ele nasceu na Alemanha, e então ele tem muitos materiais sobre teatro, muito assim, numa linguagem bastante acessível, vocês podem encontrar nos textos do Anatol Rosenfeld, tá? E aqui, né, a gente já começando a utilizar o trabalho dele, é importante mencionar, né, que ele vai nos afirmar que o Bertolt Brecht sofreu influências do teatro chinês, do teatro medieval e do teatro shakespeariano, ok? E a ideia, né, do Brecht era produzir um estado de admiração e estranhamento para o público, né, para o público que estivesse assistindo uma peça. A peça tinha que provocar isso no público, né, no espectador, um estado de admiração e estranhamento, que seria algo semelhante, né, ao que os gregos sentiam quando estavam iniciando alguma investigação científica, né, ou alguma busca pelo conhecimento de um determinado assunto. Então, o teatro deixa de ser aqui dentro desse pensamento do Rosenfeld um momento de entretenimento, né, apenas, mas seria principalmente, né, um estado de se encontrar, né, do espectador se encontrar num estado de admiração, de estranhamento, de questionamento, tal qual os gregos, né, se questionavam, faziam muitos questionamentos quando procuravam iniciar uma investigação científica, tá? Por isso se diz, né, que o Brecht desejava provocar no espectador um efeito de afastamento ou desfamiliarização do senso comum. Porque enquanto o espectador estiver vivendo o senso comum, assistindo um teatro em que se reproduz as mesmas ideias dominantes na sociedade, ideias que não levam a um questionamento, a outras percepções de um determinado assunto, enquanto o espectador não se chegar a um momento como esse, ele não vai, digamos, entre aspas, evoluir, né, intelectualmente, não vai crescer intelectualmente. E o Scheffler, né, seguindo a mesma linha do Rosenfeld, vai nos dizer que o Brecht pretendia que o teatro fosse uma forma de transformação da sociedade. Então, o objetivo do Brecht era despertar a consciência dos espectadores por intermédio dessa arte. Por isso, o artista alemão se opunha a todas as formas que induzissem a passividade do espectador, tá? Ele queria que o espectador ficasse assistindo a peça, né, e interagindo, né, interagindo intelectualmente com as ideias que estavam sendo propostas ali. A gente entende também pelos posicionamentos da teórica Costa que o Brecht entendia que o espetáculo teatral estava acontecendo de uma forma equivocada, né? Estava acontecendo como se fosse uma hipnose ou uma anestesia, de tanto que o espectador ficava no momento de passividade. Não havia interatividade, havia passividade. Então era como se o espectador estivesse ali hipnotizado ou anestesiado dentro do teatro. E com isso, né, o espectador estava sendo privado do despertamento de qualquer postura crítica. Então, isso precisava ser mudado urgentemente.
Tanto é que o Rosenfeld vai fazer uma observação bem interessante. Ele vai dizer assim que a hipnose, essa hipnose, né, estava sendo tão profunda e seria muito mais profunda tanto quanto os atores trabalhassem bem. Tanto é que o Rosenfeld chegou a dizer assim: visto não nos agradar esse estado de hipnose, né, desejaríamos que os atores fossem tão maus quanto possível. Então, quanto mais os atores eram profissionais, né, mais, quanto mais eles trabalhassem melhor, mais seria instaurada essa hipnose, porque aí o espectador estaria assistindo e iria absorvendo tudo aquilo de uma forma muito passiva e o despertar crítico ficaria bem distante do que deveria acontecer. E aí, dentro dessa continuidade, né, se avaliar as tendências críticas do gênero dramático, dentro dessa ideia do Rosenfeld, né, ele dizia que, na perspectiva brechtiana, o ator não podia identificar-se totalmente com seu papel, que isso ele dá a entender que isso seria totalmente reprovável, né? E nós temos na história do teatro brasileiro uma situação bem interessante que aconteceu com o ator João Caetano, que foi um dos principais atores de teatro do nosso país, que num dado momento, né, ele estava encenando uma peça em que o personagem sentia ciúme da outra personagem, né? E essa outra personagem era representada pela atriz Estela, de algum sobrenome assim, diferenciado, um sobrenome meio alemão, meio europeu. E na vida real, o João Caetano estava apaixonado mesmo por essa atriz. E quando eles foram encenar a peça, o personagem dele sentia ciúme da personagem dela. Então, o que aconteceu? Aconteceu que houve uma identificação tão grande entre a vida real e a arte, em que havia uma cena em que o personagem deveria levemente, né, é, asfixiar, né, apertar a personagem feminina. E como o João Caetano estava apaixonado, né, pela atriz, houve ali uma identificação tão plena que ele começou, assim como ele tinha ciúme na vida real e o seu personagem também tinha ciúme, então houve uma identificação tão completa em que ele começou a asfixiar a atriz e por pouco, né, não aconteceu um acidente, entre aspas, né, em plena encenação, tá? Então, por aí a gente vê que a perspectiva do Brecht, né, de que o ator não pode identificar-se totalmente com seu papel, essa perspectiva pode ser aplicada também, né, para outros contextos. O ator épico, né, ele narra seu papel com gestos de quem mostra uma personagem mantendo certa distância dela, tá? E o exemplo que o Rosenfeld deixou para nós foi este, ó. Mesmo representando um possesso, o ator não deve parecer possesso. Senão, como pode o espectador descobrir o que é que possui o possesso? Então, a gente tem essa perspectiva do Brecht, né? É, impedindo assim a empatia e a identificação do público, o ator faz com que este, observando a personagem criticamente ao atuar em certa situação, tenha liberdade suficiente para imaginá-lo atuando diversamente em outra situação. Vocês já viram aqueles casos em Hollywood em que um ator faz um personagem de uma forma tão marcante que todas as vezes que a gente vê ele fazendo um outro papel, a gente lembra do papel anterior. É o caso de uma série que antigamente fez muito sucesso, né, chamada MacGyver, e que quando aquele ator deixou de fazer a série, né, e fazia alguma participação em algum outro filme, as pessoas já falavam, ah lá, é o ator tal do MacGyver, né, era o Richard Anderson, salvo engano, o nome dele. Ficou tão marcado, né, quando o ator fica tão marcado por um papel, que fica até difícil de ele ser escalado para fazer outros papéis. Às vezes até os diretores, né, sugerem que o ator fique um tempo sem atuar, para que descanse, né, entre aspas, a imagem dele,
a associação que o público possa fazer dele para com os próximos papéis. Então, é mais ou menos, né, a ideia do Brecht, né? Porque se o ator trabalhar de uma forma muito convincente, né, ele vai fazer com que o público o associe muito, né, àquela apresentação, e então com isso o público estará sendo privado de perceber criticamente algumas situações. Sendo mais claro, a questão do possesso, que a gente acabou de ver no slide anterior, né? É, uma pessoa possessa, né? Estou falando a palavra possessa aqui porque eu estou me referindo ao slide aqui, né? Ao último tópico desse slide aqui exposto. Uma pessoa possessa não tem um padrão de se encenar uma pessoa, né, com possessão, porque ela pode estar totalmente com o rosto modificado, ela talvez ela possa estar com o corpo um pouco retorcido, né, as mãos para trás, ou pode ser que ela esteja aparentemente, entre aspas, normal, né, agindo normalmente, mas dentro de si, né, ela esteja tomada por pensamentos malignos. Então, é realmente complicado procurar se encenar um indivíduo, uma personagem possessa, sabendo que se o ator fizer uma encenação muito marcada, né, com as mãos retorcidas, cheio de grunhidos, com o rosto muito fechado, com o rosto demonstrando muita ira, se o espectador assistir e ver essa encenação, ele vai entender, né, que se trata de a representação, né, de um sujeito possesso. Mas, se o ator fizer isso de uma forma muito marcada, vai privar o espectador de fazer uma análise, né, de usar a sua postura crítica e dizer assim, poxa, mas uma pessoa possessa pode estar agindo normalmente e dentro de si estar tomada pelo mal. É o caso a gente vê dessas pessoas que cometem crimes que os vizinhos conviveram anos e anos com aquele indivíduo e nunca perceberam nenhum comportamento, nenhuma possibilidade de um indivíduo vir a praticar uma maldade, uma agressão desmedida, né? Então, é por isso, né, a ideia do Rosenfeld, eu estou usando aqui tentando deixar bem explícito esse exemplo, a ideia do Rosenfeld é essa, é o ator não fazer uma encenação, uma representação muito marcada para dar ao espectador a possibilidade de ele ver aquela situação de uma outra maneira, né? De deixar ao espectador mais de uma possibilidade de ele compreender, de ele pensar a respeito de certo assunto, de certa temática, tá? E, pessoal, o Rosenfeld, né, ele vai, dentro desse exemplo, explicar ainda que para o Brecht, né, o Brecht recomenda a montagem de resistências épicas que interrompam a corrente hipnótica e, em compensação, aumentem a atitude crítica e a comunicação atuante. Tá? Então, é preciso quebrar essa hipnose, no sentido de o espectador assistir o espetáculo, não questionar nada, não pensar que aquilo que está sendo encenado poderia acontecer de maneiras diferentes, né? Então, é preciso ter a resistência épica nesse sentido. Só assim o espectador pode desenvolver aquele olhar alienado com que Galileu fitava o lustre quando este se pôs a oscilar. Galileu estranhou essas oscilações e é por isso que lhes descobriu as leis, tá? Então, o espectador teatral, dentro da perspectiva brechtiana, ele tem que estranhar, né, o que está sendo encenado ali, e a partir desse estranhamento ele vai começar a refletir em camadas mais profundas, né, camadas mais profundas de crítica, e vai então descobrir, né, assim como Galilei descobriu as leis, o espectador vai descobrir
novas possibilidades de ver o mundo, tá? Então, para destituir qualquer hipnose na peça, o Brecht criou recursos musicais aplicados com o objetivo estritamente anti-hipnótico, tá? Então, essa aqui é uma das maneiras com que o Brecht trabalhava, né? Recursos musicais. E o coro, pessoal, foi um desses recursos. Eu vou explicar ainda nessa aula sobre a questão do coro, tá? Mas antes eu preciso fechar aqui a questão da postura crítica desejada, né? Segundo o Brecht. Então ele vai nos dizer que o Scheffler, o teórico, vai nos dizer que em vez de mergulhar na cena, né, o espectador deveria observar à distância. O espetáculo brechtiano se valeu então de diversos recursos para isso, pensando a dramaturgia, as personagens e a encenação como um todo, com várias quebras que ajudassem a manter consciência do espectador de que aquilo que ele vê é teatro e a refletir sobre os temas propostos, tá? Então, o espectador não deveria aceitar, né, assim, de pronto, o que estava sendo fornecido ali no palco, né? Ele deveria observar com uma certa distância e refletir sobre os temas propostos. Esses efeitos de distanciamento visavam formar um olhar mais crítico e analítico sobre situações sociais e econômicas em que as personagens estavam envolvidas. Outra questão que o Brecht trabalhou para tentar fazer essas quebras hipnóticas, né, foi procurar manter às vistas do espectador tudo aquilo que participava do espetáculo. Então, nesse sentido, ele despiu o palco das cortinas que ocultavam aquelas estruturas, deixando aparentes os equipamentos de iluminação e o que se ocultava nos bastidores. Ele procurou deixar à vista do espectador tudo aquilo que fazia realmente parte do espetáculo teatral, propositalmente, né, para que o espectador percebesse que ali se tratava de um teatro, né, e de que a vida seria além, né, do que estava sendo exposto ali, e para que o espectador percebesse que aquilo tudo era uma montagem e que ele deveria, né, que o espectador deveria nunca deixar de lado a sua perspectiva crítica. Outra maneira de trabalhar do Brecht foi fazer o próprio ator sair do seu personagem durante o espetáculo e fazer comentários, né? Vocês já viram aqueles, antigamente na época em que se usava muito os DVDs, às vezes você tinha a opção de comprar o DVD e ali no DVD do filme, né? Ali, junto com o filme, às vezes tinha uma trilha dentro do disquinho ali que tinha o filme, com comentários dos atores, comentários do diretor, né? Então, hoje em dia, como a gente já não vê mais tanto a venda de DVDs, de filmes, mas no YouTube vocês podem encontrar, né, comentários do diretor, comentários do ator a respeito de um determinado filme que eles tenham feito. E é mais ou menos, né, em outras palavras aqui, o que o Brecht fez, né? Fazia o ator parar de interpretar seu personagem e fazer comentários sobre este. Outra questão que o Brecht, né, mandava acender as luzes do palco, né, para que as pessoas se vissem, tá? Então você podia assistir uma peça dentro dessa perspectiva e olhar para o seu parceiro ali do lado, seu companheiro próximo, e ver como ele estaria reagindo àquela encenação, e a partir dali você poderia também verificar qual estava sendo a sua maneira, né, de fruição da peça. Se você estava fruindo do mesmo jeito que ele, se você estava fruindo de uma forma mais ou menos intensa, etc. E também aconteceu, pessoal, que muitos encenadores, né, passaram a propor em alguns espetáculos que os atores saíssem por vezes do palco, descessem para a plateia, e então isso trouxe, né, novamente para o espectador a possibilidade de ele verificar que aquilo tudo era uma montagem, né, uma construção, e que ele não deveria perder de vista que a vida real, né, a vida real é diferente, né, de uma encenação teatral. Ou seja, não perder a sua postura crítica. E eu falei para vocês que iria comentar um pouquinho mais sobre o coro. É muito importante a gente falar do coro, porque o Brecht ele resgatou o coro
que era um recurso do teatro grego que estava em desuso. E aí ele foi lá e resgatou esse recurso, essa ferramenta, e trouxe, né, para o seu trabalho teatral. O coro era como uma espécie de contador da história. Ele atuava como intermediário entre o ator e a plateia, conversando com o espectador. O coro nada mais era do que um grupo de atores que traziam informações adicionais a respeito da peça, né? Inclusive, pessoal, eu preciso aqui fazer um adendo rapidamente, explicar para vocês, né, que o coro ele foi, na verdade, o que eu quero dizer é que o coro, né, ele exerce o papel de uma personagem coletiva que, em oposição ao discurso de caráter individual das outras personagens, comenta suas ações e seu comportamento à luz da consciência do povo, tá? E então ele ajuda a trazer informações para o público espectador, e nós também podemos, em uma outra ocasião, na próxima aula, delimitar o quanto o coro foi importante também para os estudos do Roland Barthes, né? O Roland Barthes era um grande apreciador desse recurso do coro no teatro. Eu vou trazer essa informação na próxima aula. Mas por hora, né, eu vou deixar registrado aqui essa importância do resgate do coro, feito pelo Brecht. E aí a gente também tem, quando a gente fala do Brecht, a informação de que o recurso do coro, que foi deixado por muito tempo em desuso, e foi deixado em desuso, e essa desativação, esse esquecimento do coro, tinha tudo a ver com a chamada cena realista, tá? Porque na cena realista, para se contar uma história, os atores do teatro, né, encenam para um público presumidamente isolado, separado pela, se existisse fisicamente, né, pela quarta parede de um ambiente. Então, o que estava acontecendo é que o teatro estava tão paralisado, né, naquele mesmo formato, que é como se existisse uma quarta parede de um ambiente, né, que isolava o público dos atores, tá? E na perspectiva da cena realista, o público observava tudo o que acontecia na cena como se fosse uma realidade, porém não agia nem interferia no que ele estava vendo. E na concepção dessa quarta parede, né, que isolava o público dos atores, os atores se esforçam para fazer crer ao auditório que as personagens representadas são eles próprios e que a história vivida não é ficção, mas um acontecimento real. Então, quando vem o Brecht, ele vem com tudo, né? No sentido de resgatar o coro, acabar com essa perspectiva da cena realista e também, por consequência, né, acabar com essa quarta parede, né, que acabava essa quarta parede do ambiente. Então, o trabalho do Brecht foi esse, conforme ficou registrado aqui nas palavras da teórica Costa. Brecht resgata com seu teatro épico, portanto, o diálogo com o público por meio do coro do teatro grego, efeito que ficou conhecido como a quebra da quarta parede, tá? Então, ele vem trazendo o seu trabalho, né, como já foi dito no início da aula, é aproximar o público do palco, né? E, com isso, promover um incentivo, né, à criticidade. Outras ferramentas utilizadas por Brecht, que eu vou deixar anotadas aqui, são o uso da ironia e da paródia, o tratamento diferente da linguagem, da estrutura das peças e das personagens, né, que isso já foi mencionado, recursos cênico-literários, além dos que a gente mencionou, né, também se verificava no trabalho brechtiano, cartazes e projeções de textos, mediante os quais o próprio autor comenta epicamente as ocorrências e esboça de forma narrativa o pano de fundo social. Falou aqui de pano de fundo social, e aqui é muito importante que, se nós tivéssemos mais tempo, poderíamos falar também a respeito da concepção política do Bertolt Brecht, né? Ele tinha um posicionamento político bastante marcante, que isso se refletia também
ao menos um pouco, né, nas suas peças. Ele tinha uma perspectiva marxista e ele tinha uma preocupação em trazer personagens vivenciando situações sociais e financeiras diferenciadas para que o espectador pudesse fazer reflexões a partir disso. E também, pessoal, o Brecht trabalhava com o uso de máscara e o método, né, de se dirigir ao público através do coro, que a gente já falou, né, através dos comentários, que também já também sinalizamos no decorrer dessa aula, e também através de cantores, já que a música, né, era um dos seus principais meios de combater a corrente hipnótica. Pessoal, então, essa foi a exposição que nós fizemos, né, com esse objetivo de deixar claro a questão das tendências, deixar clara, né, as tendências críticas do gênero dramático. As referências estão listadas aqui para vocês, deixando aqui o destaque para vocês lerem mais, né, o livro do Ismael Scheffler, o livro Teorias da Cena, Teatro e Visualidades, que está disponível na Biblioteca Digital do UFMS. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.